Então, dando continuidade ao nosso assunto do reino protista, na aula passada eu mandei para vocês um vídeo a respeito das doenças dos protozoários e hoje a gente vai falar sobre as algas que pertencem ao reino protista. Então, às vezes a gente fala alga, a gente pensa sempre em alguma coisa relacionada ao reino vegetal, mas temos algas que são unicelulares e eucariontes que pertencem ao reino dos protozoários. E então, assim, um resumão dessas algas é que elas são importantes para o equilíbrio ecológico dos sistemas aquáticos. Elas são as principais produtoras de alimento, que vai nutrir diretamente ou indiretamente os demais seres vivos aquáticos, e são grandes fornecedores de gás e oxigênio. Então, nós vamos ver todas essas importâncias ao final da aula novamente e vamos conhecer um pouco mais sobre as algas do reino protista. Aqui temos o grupo das euglenófitas. Então, elas são unicelulares, clorofiladas, elas possuem clorofila A e B. Elas se locomovem através de um flagelo, ou dois, né? E o hábitat delas vão ser principalmente água doce, mas também podem ser encontradas na água salgada. E elas podem possuir outros pigmentos, como carotenoides e xantofilas. Aqui como exemplo na imagem, a alga Euglena sp, que é um gênero de diversas espécies de euglenas. Ela tem essa carinha aí. Então dá pra ver que ela é verde, então ela possui clorofila. Temos as crisófitas, ou também chamadas de algas douradas, e o nome se dá por essa coloração dourada que ela tem. Também são unicelulares, possuem clorofila do tipo A e do tipo C. Então vocês vão ouvir falar durante essa aula sobre tipos de clorofila. Não precisa se atentar tanto a isso, mas precisa saber que tem mais de um tipo de clorofila. O habitat dessas crisófitas são água doce ou salgada, e a maior representação delas são as diatomáceas, que são algas que possuem no seu corpo, né, uma carapaça formada de sílica. Então essa diatomácea dá para ver ao redor aí dessa imagem que tem essa sílica, e essas diatomáceas, quando morrem, formam os diatomitos. Temos as pirrófitas, que são dinoflageladas, elas também são unicelulares, têm clorofila do tipo A e C. O habitat delas é exclusivamente marinho e elas causam aquele fenômeno de bioluminescência, que elas são bioluminescentes, têm compostos químicos que conseguem brilhar no escuro e formam aquela coisa mais linda no mar, que tem imagem depois para vocês. E também o fenômeno da maré vermelha, que a gente vai falar um pouco mais. Então, essa alga da bioluminescência é esse gênero, Noctitulica sp. Então, aqui essa alga causa esse fenômeno de bioluminescência, que é muito bonito. E aqui, logo abaixo, tem a imagem de uma maré vermelha, que nós vamos falar um pouquinho mais a respeito depois. Temos as clorófitas, que são algas verdes. Então, quando a gente vai na praia, a gente tem muito dessas uvas, tá? Que parece a alface do mar, que a gente encontra ela em rochas, onde pega a água do mar. Então, elas podem ser uni- ou pluricelulares, possuem clorofila do tipo A e B e podem conter carotenoides, como xantofilas e carotenos, que são outros pigmentos. Elas possuem uma parede celular com celulose, com também outro tipo, que é a hemicelulose, e substâncias pépticas, são substâncias que dão um aspecto mais rígido. Elas podem armazenar o amido e elas são tanto do mar quanto de água doce. Também podem ser encontradas, né, já foram encontradas na neve, em troncos de árvores, em associação com fungos, que são os líquens, e muitas fazem até parte do fitoplâncton, que nós vamos ver a importância do fitoplâncton logo mais. E as algas pardas, também chamadas de algas marrons ou feófitas, que possuem o pigmento fucoxantina, por isso que elas são amarronzadas. Elas são pluricelulares e têm aspecto de planta mesmo, com alguns como se fossem talos, raízes e folhas, mas não podemos chamar de talos, caules, raízes e folhas, porque não são do reino vegetal. E elas ficam fixas até 200 metros de profundidade. A maioria é marinha e são macroscópicas, tá?
elas produzem algina, que é utilizada na confecção de alguns alimentos e tintas. E algumas também são comestíveis. Então aqui embaixo tem imagens de alguns exemplos dessas algas pardas, ou chamadas de algas marrons, que são as feófitas. E as algas vermelhas, que são as rodófitas, possuem o pigmento chamado ficoeritrina, e por isso que elas são dessa cor. Possuem um talo um pouco mais complexo, tem uma carinha de planta também, vivem, né, no fundo do mar, e aí são exemplos de algumas algas marinhas, e elas que produzem o agar-agar, que é utilizado para confecção de medicamentos, para cultivo em laboratórios, e algumas são comestíveis, que é o nori, que é a alga que faz o sushi. Então nós vimos todos os grupos de algas do reino protista, e agora aqui o que mais cai, a importância das algas. Então nós vamos ver três principais importâncias, três tópicos de importância. Ela tem importância ecológica. Qual seria a importância ecológica dessas algas? Elas podem ser utilizadas como fertilizantes de solo, e também elas constituem o fitoplâncton, que é o que produz o oxigênio, né, do planeta, o que realmente é o pulmão. Quando a gente fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, é errado, porque a Amazônia ela produz oxigênio na fotossíntese, mas também ela consome respirando. Já esses fitoplânctons não. Esses fitoplânctons realmente eles possuem essa característica de produzir bastante quantidade de oxigênio e não consumir tudo isso. E é a base da cadeia alimentar aquática. Então o fitoplâncton é a parte que é os autótrofos da cadeia alimentar aquática. Então é a base dessa cadeia. Na indústria, né, a importância industrial. Produção de agar-agar, que é usado para medicamentos, para cicatrização, para meio de culturas de bactérias em laboratórios, para fazer um gelzinho onde corre o exame de DNA. Então a gente usa isso para a parte industrial, assim como algumas algas são utilizadas para fazer pastas de dente e diversos outros produtos industriais. E para alimentação, que nós produzimos, né, a gelatina, a cápsula de medicamento, com também essa substância agar-agar, e a alga que a gente comentou agora há pouco, o nori, não sei se é assim que se pronuncia, que é a alga que faz o sushi. Pessoal, e para mostrar para vocês sobre a maré vermelha, a gente pode ver essas imagens que no mar fica parecendo que derrubou sangue mesmo, e são essas algas do gênero Dinopsis, que é a causadora da maré vermelha. Então, o que seria essa maré vermelha? Ela vai ocorrer devido a um acúmulo dessas algas unicelulares, que é um dinoflagelado, e muitas vezes o acúmulo dessas algas se deve ao processo de eutrofização, que a gente vai ver logo em seguida. Essas algas em excesso, elas produzem substâncias, componentes tóxicos, e aí vai causar a mortalidade de peixes. Então, geralmente, sempre seguido de uma maré vermelha, vai ter vários peixes mortos. E por que acontece essa proliferação, esse acúmulo dessas algas? Devido à eutrofização. E o que é eutrofização? Então, tem um corpo de água equilibrado. O que teria? Nitrogênio, fósforo, oxigênio, em consumos normais, que sobra para o peixe, que a alga consegue consumir, porque ela também precisa de oxigênio, mas um nível normal de nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo. Quando é jogado esgoto não tratado, fertilizantes que são utilizados nas plantações e através da água da chuva cai nos rios e vai desembocar no mar, vai ter um excesso de nutrientes como nitrogênio e fósforo, e vai causar, como tem um nutriente excessivo, essas algas vão ter uma multiplicação excessiva, tem bastante comida para elas. E aí, quando elas se proliferam de uma forma exagerada, fica aquela coloração vermelha no mar e começa um consumo excessivo de oxigênio. Muito oxigênio é consumido por elas e com isso falta oxigênio para os peixes e os peixes morrem. Então, sempre a maré vermelha é uma consequência da eutrofização. Esses assuntos têm bastante exercício, cai bastante coisa. E em relação a essa aula,
Eu vou pedir para que vocês façam as atividades da página 53 e 54, esses exercícios indicados aí, e que vocês façam para a semana que vem para fixar o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, apareça no plantão de dúvidas, ok? Pessoal, até mais, bons estudos!